Ei, meu nome é Rafael. Tenho 27 anos. Até alguns meses atrás, eu era só o porteiro noturno de um condomínio de luxo. Aí, numa madrugada qualquer, a mulher da cobertura, negra, rica, casada, na cadeira de rodas, olhou para mim e sussurrou: "Você não precisa me empurrar para sempre." Eu respondi, sem pensar nas câmeras, no marido dela, nem na diferença de mundos entre a gente. "E se eu quiser?" O perfume de jasmim dela ficou na minha pele por dias. E ela disse, antes das portas do elevador se fecharem: "Não fala isso olhando para mim desse jeito. Tem câmera aqui perto. Se você está vendo isso agora, fala de onde você é nos comentários. Porque eu ainda não sei se o que a gente fez foi errado. Tem coisa na vida que a gente não esquece. O cheiro, o som, o jeito que a luz batia no chão. Eu trabalhava como porteiro noturno num condomínio de luxo, daqueles com hall de mármore, espelho até o teto, rampa brilhando que nem pista de patinação. O tipo de lugar onde o silêncio custa caro. Meu turno começava às 10 da noite. Terminava às 6 da manhã. Entre uma coisa e outra, eu via de tudo. Gente voltando de festa. Gente saindo para a academia de madrugada. Gente fingindo que não chorou no elevador. Mas ela era diferente. No começo eu nem sabia o nome. Só via passar. Sempre na cadeira de rodas. Sempre com aquele perfume de jasmim que ficava no ar muito depois dela ter ido embora. A pele dela era negra, lisa. Brilhava até embaixo daquela luz amarelada da portaria. O cabelo curto, sempre arrumado, roupas caras, mas simples. Nada chamativo. Ela não precisava chamar atenção. Já tinha. O marido era médico. Importante. Daqueles que aparecem em revista. Passava por mim todo dia sem olhar. Só acenava, um aceno de quem cumprimenta a mobília. Eu não julgava. Gente rica é assim mesmo. Vive num mundo diferente do nosso. Mas ela olhava. Foi numa noite de chuva que tudo começou de verdade. O motorista dela tinha atrasado. Problema no trânsito. Ela ficou esperando na base da rampa, sozinha, olhando para a porta de vidro, onde a chuva batia sem parar. Eu estava organizando as correspondências. Fingia não reparar, mas reparava. Depois de uns 10 minutos, ela me chamou. "Desculpa incomodar." A voz era baixa, educada, cansada. "Se puder me dar uma mão, só até o elevador." Eu larguei tudo e fui. As rodas da cadeira faziam um som no mármore. Um som que eu passei a reconhecer de olhos fechados. Suave, contínuo, como água correndo. Empurrei devagar. Ela não falou nada. Eu também não. Quando chegamos no elevador, ela virou um pouco a cabeça. "Obrigada." Só isso. As portas se fecharam. Eu fiquei ali parado, ainda sentindo o peso leve da cadeira nas minhas mãos, ainda sentindo o perfume no ar. Jasmim, âmbar, alguma coisa que eu não sabia dar nome. 2 dias depois, aconteceu de novo. Dessa vez não era problema de motorista. Ela simplesmente desceu. Tocou o interfone. Pediu ajuda com uma encomenda. Eu desci. Peguei a caixa. Ela agradeceu. "Você estuda, né?" Eu pisquei, surpreso que ela soubesse. "Design. À noite." "Legal." Ela sorriu. Pequeno, discreto. "Deve ser cansativo, trabalhar e estudar ao mesmo tempo." "É." Pausa. "Mas precisa, né?" Ela assentiu, como se entendesse, como se realmente entendesse. A gente ficou ali, no silêncio, no som distante da chuva lá fora, até que o elevador apitou. "Boa noite." "Boa noite." As portas se fecharam de novo, e eu fiquei pensando, por que diabos ela tinha perguntado da faculdade? Nas semanas seguintes virou rotina. Ela descia, sempre no meu turno, sempre com alguma desculpa. Uma encomenda, um documento, às vezes só para tomar um ar. A gente conversava. Pouco. Frases curtas. Pausas longas. Ela me contou que trabalhava com cosméticos naturais, que tinha uma marca. Pequena, mas dela. Que agora era tudo home office. Eu contei da minha mãe, que tinha problema na perna, que eu cuidava dela, que era por isso que eu precisava do emprego.
Cuidar de alguém é difícil. Ela disse isso olhando para frente. Não para mim. Ainda mais quando ninguém te cuida de volta. Eu não respondi. Não precisava. A dona Nilda começou a reparar. Ela era a porteira da manhã. 60 e poucos anos. Observadora. Do tipo que via tudo e fingia que não via nada. A madame da cobertura tá descendo bastante no seu turno, hein? Ela falou isso sorrindo. Mas o sorriso dela nunca era só sorriso. Normal. Ela pede ajuda com as coisas. Sei. Pausa. Só toma cuidado, meu filho. Gente rica é complicada. Eu sabia que ela estava certa. Mas não conseguia parar. Foi numa sexta-feira que o elevador quebrou. Travou no andar intermediário. Técnico chamado, confusão no hall, gente reclamando. Eu redirecionei todo mundo pro elevador de serviço. Ou pra rampa. Helena desceu pelo elevador de serviço. Com o motorista. Mas quando viu o tumulto, resolveu esperar. O motorista precisou subir para buscar não sei o quê. Ela ficou. Sozinha. Na base da rampa de serviço. Longe das câmeras principais. Pode me levar até a garagem por aqui? Ela apontou para o corredor. Eu hesitei. Mas não consegui dizer não. A rampa de serviço era diferente. Mais escura, menos polida. O som das rodas mudava. Mais abafado. Mais íntimo. Esse corredor é mais honesto. Ela disse isso do nada. Como assim? Aqui ninguém finge que não vê a cadeira. Eu não soube o que responder. A gente continuou descendo. Devagar. Até que ela falou de novo. Você não precisa me empurrar para sempre, Rafael. Meu nome na boca dela. Meu estômago apertou. E se eu quiser? Saiu. Antes de eu pensar. Antes de eu filtrar. Silêncio. Pesado. Eu achei que tinha estragado tudo. Mas ela não me mandou embora. Só apertou levemente o apoio da cadeira. E sussurrou. Não fala isso olhando para mim desse jeito. Tem câmera aqui perto. Não era não. Era um aviso. Quando chegamos na garagem, eu parei a cadeira ao lado do carro dela. Ela demorou para entrar. Mais do que o normal. Eu fechei a porta com cuidado. Ela baixou o vidro. Obrigada. De nada. O carro se afastou devagar. Eu fiquei ali. Sozinho. No silêncio da garagem. Sentindo que alguma coisa tinha mudado. Alguma coisa que eu não conseguia nomear. Mas que eu sabia que não tinha volta. Nas noites seguintes, ela passou a descer mais. Muito mais. Sempre no meu turno. Sempre com alguma desculpa. Mas a gente sabia. Os dois sabiam que não era sobre encomenda. Ou documento. Ou tomar ar. Era sobre estar ali, juntos. Mesmo que fosse só por 5 minutos. Mesmo que fosse só empurrando uma cadeira pela rampa, eu comecei a me arrumar melhor. Passar perfume, pentear o cabelo. Ela começou a usar aquele perfume mais forte. Jasmim. Sempre jasmim. A gente não falava disso. Mas sentia. Foi numa noite dessas que ela deixou o lenço cair. Um lenço de seda, bege claro, com o perfume dela impregnado. Deixou cair. Eu peguei. Estendi para ela. Ela pegou. Nossos dedos se tocaram. Por um segundo. Talvez 2. Mas pareceu uma eternidade. Ela segurou o lenço. Eu também. A gente ficou assim. Até que ela soltou. E foi embora sem olhar para trás. No dia seguinte, a dona Nilda veio com aquele sorriso dela. A madame tá mais vaidosa ultimamente, né? Eu fingi não entender. Normal. Sei. Pausa. Só cuida, meu filho. Câmera vê tudo. Eu senti o suor frio. Não tem nada para ver. Ela riu. Mas não era uma risada feliz. Sempre tem. Lucas apareceu naquela tarde. O filho dela, 23 anos, universitário. Jogava bola no condomínio de vez em quando. E aí, Rafa? E aí? A gente conversou sobre futebol, sobre faculdade, sobre nada, até que ele soltou. Minha mãe tá menos animada ultimamente. Eu engoli seco. É? É, meu pai prometeu uma viagem, mas nunca sai do hospital. Ele falou isso sem peso, como quem fala do tempo. Mas eu senti o peso. Todo o peso. Naquela noite eu vi o relatório.
Pequeno, discreto, na papelada da portaria. Moradora da cobertura tem utilizado com frequência o elevador de serviço e a rampa no período noturno. Li 3 vezes. Meu coração bateu mais rápido. Alguém estava observando. Alguém estava anotando. Alguém sabia. Naquela mesma noite ela desceu, mais tarde que o normal. O hall estava vazio, silencioso. Ela me cumprimentou. Formal. Frio. Como se tivesse combinado que dali para frente seria diferente. Mas quando ela passou por mim, o perfume, jasmim, forte, intenso, como um grito silencioso. Paulo apareceu naquela sexta. O marido dela, vindo direto do aeroporto, mala na mão, cansado, mas sorrindo. E aí, Rafael? Ele sabia meu nome. Tudo bem, doutor. A Helena tem dado muito trabalho? Ele falou isso sorrindo, mas o sorriso não chegava nos olhos. Não, senhor. Normal. É que eu tenho ouvido que ela anda descendo bastante à noite. Pausa. Mas é bom saber que vocês cuidam bem dela. Ele apertou minha mão. Forte demais. Sorriso ainda no rosto. Obrigado, viu? De nada, doutor. Ele entrou no elevador. As portas se fecharam. Eu fiquei ali, sozinho, com a sensação de que tinha acabado de ser avisado. Naquela noite, eu decidi. Tinha que parar. Tinha que manter distância. Tinha que ser profissional. Só isso. Nada mais. Nos dias seguintes, eu evitei. Chamava outros funcionários para empurrar a cadeira. Ficava ocupado quando ela descia. Mantinha distância. Ela percebeu. Claro que percebeu. Tá com medo de câmera ou de gente? Ela perguntou isso num dia. Meio sorrindo, meio magoada. Não é isso. Então é o quê? Eu não respondi. Porque não sabia. Ou porque sabia demais. Numa dessas noites, ela insistiu. Me leva até o jardim, só um pouco. Tem um motorista. Eu quero que você leve. Pausa. Por favor. Eu cedi. O jardim interno era silencioso, escuro, longe das câmeras principais. A gente ficou ali, no silêncio, no cheiro de terra molhada, até que ela falou. Eu estava dirigindo sozinha no dia do acidente. A voz dela tremeu. Era meu aniversário. Paulo tinha esquecido, de novo. Pausa. Eu saí dirigindo, sozinha, de noite, chorando. Ela limpou o rosto com as costas da mão. E agora ele ainda me culpa. Não fala. Mas eu sei. Eu não pensei. Só senti. Saí de trás da cadeira. Me ajoelhei na frente dela. Encostei a testa na mão dela. Você não tem culpa, sussurrei. De nada. Ela segurou minha cabeça, suave. E foi quando o elevador apitou. As portas se abriram. Lucas saiu, caixa de pizza na mão. Ele parou. Olhou pra gente. Eu levantei rápido, limpando as mãos na calça. Helena ajeitou a postura. Mãe? Tô bem, só tive uma tontura. Rafael tava ajudando. Lucas olhou pra mim. Demorado. Obrigado, cara. De nada. Ele entrou no elevador de novo, com a mãe. As portas se fecharam. Eu fiquei ali, sozinho, no jardim vazio, pensando em como aquilo devia ter parecido nas câmeras. Naquela noite eu não consegui dormir. Fiquei pensando. No som das rodas, no perfume, no toque da mão dela, no jeito que ela tinha segurado minha cabeça. Suave. Como se eu importasse. Mas eu sabia. Sabia que aquilo não podia continuar. Sabia que alguém ia acabar se machucando. Provavelmente eu. Mas mesmo sabendo de tudo, eu não conseguia parar. Não conseguia dizer não quando ela descia. Não conseguia ignorar o som das rodas no mármore. Não conseguia esquecer o perfume de jasmim. E foi por isso que quando o lenço dela apareceu de novo pendurado na portaria, com um bilhete pequeno dizendo, se ainda quiser me empurrar, eu soube que ia ceder. De novo. Fim da parte 1. F2 continue parte 2. Passou uma semana inteira sem eu ver Helena descer. Uma semana. 7 turnos. 7 madrugadas. 7 vezes olhando pro elevador e não vendo ela sair. A dona Nilda comentou que o casal da cobertura tinha viajado. Tentativa de salvar o casamento. Palavras dela.
Eu fingia não me importar. Mas me importava. Toda noite eu ficava ali, esperando, ouvindo, procurando o som das rodas no mármore. Mas só tinha silêncio. Em casa, minha mãe percebeu que eu estava diferente. Tá tudo bem, filho? Tá. Não tá, não. Ela conhecia meu rosto melhor que eu. É trabalho? Trabalho ou... alguém? Eu não respondi. Ela suspirou. Só toma cuidado, viu? O coração da gente é perigoso. Numa madrugada dessas, eu tive um sonho. Tava empurrando a cadeira dela pela rampa. Devagar, como sempre. Mas quando olhei para baixo, a cadeira estava vazia. Acordei suando. Sentado na beira da cama, coração acelerado, olhando para o celular, pensando em pedir para trocar de turno, mas não consegui. Foi numa quinta-feira que vi os técnicos, mexendo nas câmeras do corredor de serviço. Essa aqui vive pegando imagem borrada. Ninguém entende. Um deles falou isso rindo. Eu fingi não ligar, mas liguei. Muito. Naquela mesma noite, a luz da varanda da cobertura ficou acesa. Até tarde. Muito tarde. Eu fiquei olhando, da portaria, sem conseguir desviar. Até que Lucas desceu, pegando comida de aplicativo. E aí? E aí? Viagem não deu certo, né? Ele deu de ombros. Clima em casa tá estranho. Pausa. Meu pai... Às vezes ele não sabe como ser marido, sabe? Eu não sabia o que dizer. Então só assenti. Lucas pegou a comida e foi embora. Mas a frase dele ficou. Às vezes ele não sabe como ser marido. Quando os técnicos foram embora, uma das câmeras do corredor de serviço ficou com uma fita preta cobrindo parte da lente. Provisório. Até trocarem a peça. Mas eu reparei e guardei a informação. Naquela noite choveu. Forte. O som da água batendo nas portas de vidro enchia o hall. Eu estava sozinho. Como sempre. Até que o interfone tocou. Boa noite, aqui é da cobertura. A voz dela. Meu estômago apertou. Pois não? Vai chegar uma entrega de remédio. Pode mandar subir depois? Claro. Pausa. Obrigada. Ela desligou. Eu fiquei ali, segurando o interfone, ouvindo o som da chuva. A entrega chegou meia hora depois. Mandei um funcionário subir. Voltei para a portaria. E foi quando eu vi. O lenço, pendurado no gancho atrás do balcão. Seda bege. Perfume de jasmim. E um bilhete pequeno, escrito à mão. Se ainda quiser me empurrar, estou no corredor de serviço. Eu li 3 vezes. 4, 5. Tentando decidir. Tentando ser racional. Pensando em Paulo. Em Lucas. No emprego. Na minha mãe. Em tudo. Mas quando segurei o lenço, quando senti o perfume, eu soube que ia ceder. De novo. Levantei da cadeira. Andei devagar até a porta que levava ao corredor de serviço. Cada passo ecoava. Desinfetante. Chuva. Silêncio. Eu lembrei de tudo. Do "você não precisa me empurrar para sempre". Do "e se eu quiser?". Do jeito que ela tinha segurado minha cabeça no jardim. Lembrei do medo, da culpa, do risco. Mas continuei andando. Dobrei a esquina. Vi a câmera com a fita preta cobrindo a lente. Zona cega. Temporária. Mas ali. Respirei fundo. E segui. A luz era fraca. Só uma lâmpada de emergência no fim do corredor. E então eu ouvi. O som. Aquele som que eu conhecia de olhos fechados. Roda ajustando no chão. Parei. Encostei a mão no corrimão frio de inox. Prendi a respiração. E dei o último passo. Ela estava ali. Sozinha. Na cadeira. À meia luz. Esperando. O lenço enrolado na mão. Ela não estava com aquelas roupas elegantes de sempre. Era roupa simples, de casa, sem maquiagem pesada, mais vulnerável do que eu já tinha visto. Achei que você não ia vir. A voz dela era baixa. Eu também. Pausa. Paulo tá dormindo. Lucas não tá em casa. Ela não pediu desculpa por ter me chamado. Só me olhou e disse: eu não queria subir sozinha a rampa hoje. Eu me aproximei. Devagar. Como se ela pudesse desaparecer a qualquer momento. Você tem medo? Ela perguntou. Muito.
Eu também. Pausa. Mas eu tô cansada de ter medo sozinha. A gente ficou ali, no silêncio, até que ela soltou o freio da cadeira. Clique seco, um sinal, permissão silenciosa. Se ainda quiser, a rampa é logo ali. Posicionei as mãos no encosto da cadeira. Senti o metal, o peso, o calor dela atravessando. Respirei fundo e comecei a empurrar. O som das rodas no piso, o cheiro de chuva entrando pelas frestas, a luz fraca desenhando sombras longas. Tudo parecia mais real, mais intenso, como se o mundo tivesse parado só para aquele momento. No meio da rampa, ela reclinou a cabeça para trás, devagar, até encostar no meu peito. Eu parei de respirar. Senti o peso da cabeça dela ali, o cabelo roçando no meu uniforme, o perfume de jasmim mais forte que nunca, e uma paz estranha, perigosa, mas paz. A gente desceu assim, devagar, em silêncio, só o som das rodas, da chuva, da nossa respiração. Cada metro parecia uma eternidade. Cada metro parecia um segundo. Quando chegamos no nível da portaria, eu parei. Fiquei ali, atrás dela, sem saber se devia soltar ou segurar para sempre. Você sabe que isso não muda nada lá em cima, né? Ela sussurrou, sem virar a cabeça. Eu olhei para o chão molhado, para o reflexo distorcido da gente. E respondi. Mas muda tudo aqui embaixo. O som de um elevador distante cortou o silêncio, lembrando que o mundo continuava girando, que as pessoas continuavam vivendo, que nada tinha parado. Só a gente. Ela endireitou a cabeça, ajeitou a postura, respirou fundo. Eu preciso subir. Eu sei. Pausa. Obrigada. Sempre. Empurrei a cadeira de volta pelo corredor, até o elevador da cobertura. Ela entrou, sozinha. A gente se olhou, por muito tempo, sem falar nada, até que as portas começaram a se fechar. E eu vi o rosto dela sumindo. Aos poucos, até virar só uma fresta, até virar nada. Voltei para a portaria. Sentei, ainda sentindo o peso da cabeça dela no meu peito, ainda sentindo o perfume, ainda ouvindo o som das rodas, mesmo no silêncio. Nos dias seguintes, ela voltou à rotina formal. Horários mais contidos, pedidos de ajuda mais raros. Mas o lenço voltou a aparecer. Não toda noite. Mas às vezes, pendurado no mesmo gancho, com o mesmo perfume, sem bilhete, só o lenço. E toda vez que eu via, eu precisava decidir de novo. Se ia, ou se ficava, se empurrava, ou se deixava para lá. Às vezes eu ia, às vezes não. Mas nunca conseguia ignorar completamente. O casamento dela com Paulo continuou, pelo menos para fora. Meu emprego também. Lucas ainda descia de vez em quando. Conversava comigo. Desabafava sobre o pai. Sem imaginar. Sem saber. Que eu conhecia a mãe dele de um jeito que ele nunca ia conhecer. Nada foi oficializado. Nenhum rótulo foi dado. Nenhuma promessa foi feita. Era só aquilo. Madrugadas silenciosas, rampas desertas, lenços pendurados e o som de rodas no mármore. Minha mãe me perguntava às vezes se eu estava bem. Eu dizia que sim, mas a verdade é que eu não sabia mais o que era estar bem. Só sabia que, toda vez que ouvia aquele som, toda vez que sentia aquele perfume, alguma coisa em mim acordava e dormia ao mesmo tempo. Tem noite que eu fico pensando no que a gente é, no que a gente não é, no que poderia ter sido, no que nunca vai ser. E eu não sei se isso é felicidade, ou só um jeito diferente de solidão. Mas eu sei que, quando eu subo de manhã para casa, quando passo pela rampa vazia, eu ainda procuro por ela. Pelos sinais, pelo lenço, pelo perfume que insiste em ficar no ar. Algumas pessoas a gente não carrega nos braços. A gente carrega em silêncio, enquanto empurra. E eu só sei que, toda vez que encontro o lenço dela pendurado na portaria, eu escolho empurrar, mesmo sabendo que lá em cima, nada pertence a mim.